outra coisa, eu vou pedir para o irmão então passar um vídeo para nós e a gente volta aqui para falar a respeito. Vocês vão ver algumas imagens então do local do nosso retiro dos casados, amém? Então depois do vídeo a gente volta para falar com vocês. Obrigado. Intenso, não é? É intenso, diria uma grande aventura. E é um prazer estar com as crianças e tudo mais e partilhar desse presente que Deus nos dá, sem dúvida alguma. E de maneira bem especial também acho que eu posso dizer, depois de longa data, vai ser um final de semana onde nós vamos poder ter essa oportunidade de também, enquanto meus filhos se divertem na casa da vovó, de nós aproveitarmos então esse espaço de tempo para estarmos mais próximos, mais juntos. E sem dúvida, irmãos, quero que vocês pensem, nós vamos ser também alimentados, não é? Se você imaginar, nós vamos ter uma aula no sábado pela manhã, nós vamos ter uma outra aula no sábado à tarde e nós vamos ter o nosso culto no domingo, que também haverá uma outra aula, não é? Então, eu estou bem encorajado com isso e eu sei, eu tenho a certeza que vai ser um momento onde a gente vai poder crescer muito nos nossos relacionamentos, no nosso casamento. Então eu estou aqui para encorajar você. Eu sei que algumas vezes essa nossa vida maluca exige bastante de nós, muitas vezes financeiramente, muitas vezes com a dificuldade com quem nós temos, alguns casos, de deixar nossos filhos. Mas olha, seja qual for, eu quero muito te encorajar que vale a pena a gente lidar com essas situações. Procure talvez ajuda com os outros irmãos, mas vale sem dúvida nenhuma a pena todo o nosso esforço para passarmos esse final de semana juntos, aprendendo mais sobre como edificar o nosso casamento. Minha esposa tem algumas palavras para compartilhar com vocês também. Eu não preciso ir lá, mas como eu escrevi uma que fala assim: não foi o Senhor que o fez um só? Em corpo e em espírito ele nos pertence. E por que um só? Porque ele deseja uma descendência consagrada. Nosso retiro somos um só. Né? Por quê? Porque foi Deus que fez assim. Deus nos escolheu para ser um só. Ele fala para quê? Porque ele quis fazer uma descendência consagrada. Né? E hoje o irmão falou aqui na oferta sobre sonho. Né? E esse é o sonho de Deus para o casamento. É consagrar nossos casamentos para Deus. Né? E assim, é a segunda vez que eu venho aqui no setor da Lapa, né? E eu me sinto muito bem, né, com vocês. Eu estava pensando numa canção que a gente cantou hoje, né, que fala assim: este é o reino de amor e de esperança, que ajuda a cada um de nós a viver em sua aliança. E eu sei que este é o reino de Deus. Sabe? Quando eu estou aqui no meio de vocês, eu tenho a visão tão clara de que Deus fez um reino nessa terra. Deus colocou a gente aqui, Ele tem um sonho para os nossos casamentos, e é nesse reino que fala a canção, que a gente vai ensinar a cada um a viver na aliança que Deus nos chamou. Né? E esse retiro é para isso, é para preparar nós como os casados a como a gente viver, né, esse plano de Deus de sermos um só. Né? Para quê? Para que a gente possa influenciar as pessoas que estão aí fora. Para que a gente possa trazer outros casais. Né? Então, o nosso retiro também é aberto a visitantes. Né? A gente tem convidado nossos amigos. A gente já tem 4 pessoas confirmadas para estar indo lá no retiro. Para a gente quero animar você também a convidar e para a gente juntos, né? Daqui a 2 domingos, a gente possa, como reino de Deus, aprender a viver nessa aliança que Deus tem. Amém. Então eu queria pedir para a igreja ficarmos de pé. Eu quero pedir o coral novamente, por favor, vocês podem cantar para nós 2 canções e logo mais nós vamos ouvir a palavra de Deus, amém? Nesse domingo pela manhã maravilhoso, e podemos lembrar que nós estamos vivos com a Tua graça. Amém, glória a Deus. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor infinito. Uma das características que me constrange do Senhor é a Tua paciência. Como o Senhor é paciente, como o Senhor, Deus, nos dá o tempo, como o Senhor aguarda ansiosamente para que possamos nos aproximar do Senhor. E por essa sua característica, Deus, eu quero muito agradecer a Ti.
Pai, eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio que nós temos de ter a Tua Palavra. Deus, ela é de uma riqueza tão imensa. A Tua sabedoria, a Tua vontade está totalmente expressa nessas letras que encontramos nesse livro que se forma a Bíblia. E o mais incrível de tudo, Deus, é que ela transforma as vidas. Ela muda os corações. Ela convence o pecador do pecado. E ela, então, Deus, pode mudar por completo o destino da humanidade. Senhor, muito obrigado, porque em tudo o Senhor tem pensado em nós. Nada do que o Senhor fez foi por acaso. Tudo foi tão planejado, tudo foi de maneira tão orquestrada, que a prova disso é que hoje nós estamos aqui prestando um culto de adoração ao Senhor. Pai, queremos orar também e orar pelas pessoas que estão enfermas, estão doentes. Eu sei, Pai, que muitas pessoas gostariam, adorariam de estar conosco hoje, louvando ao Senhor, mas não é possível porque estão doentes. Pai, eu quero tanto que o Senhor os abençoe, Pai, dando a cura, sarando as feridas, e também, Pai, não só os doentes fisicamente, mas também os doentes espiritualmente. Pai, que o Senhor possa trazer a esperança aos corações aflitos. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, de fato, por termos a alegria de estarmos aqui hoje de manhã. Também quero pedir ao Senhor que o Senhor perdoe os nossos pecados. Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa as vezes que somos teimosos, perdoa as vezes que nós somos ignorantes, Deus. Perdoa as vezes, Pai, que não damos a devida atenção à Tua palavra. Deus, muito obrigado por tudo. Sabemos que o Senhor nos lava com o sangue de Cristo, e eu quero terminar essa minha oração no nome dele. Amém. Amém. Queria convidar você a abrir em 1 Coríntios, então, por favor. 1 Coríntios. Capítulo 9. Primeiro Coríntios, capítulo 9, vamos começar no versículo 22. 1 Coríntios 9, 22. Para com os fracos, tornei-me fraco. Para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Amém. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém. Qual é o seu alvo na sua vida atualmente? Qual é o seu propósito? A que você está neste mundo? Porque de repente a gente pode estar de bobeira, sem saber o que fazer, sem meta, sem nenhum objetivo, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Olha, eu gosto de jogos, eu acho que eles são extremamente importantes. Tem gente que não gosta das contas no final do mês para pagar, mas eu te garanto uma coisa, ela te ajuda a você trabalhar muito bem, não ajuda? Ah, ajuda! Porque você sabe que lá no dia tal vai
vai ter uma conta para pagar e você tem um alvo para alcançar, não tem? Que é pagar a conta. Tá certo, a gente não gosta, mas que tem, é inevitável. E se você vive a vida sem alvo, você não chega a lugar nenhum. Sabe, uma dessas características que eu admiro em Deus é que Deus, Ele não faz nada por acaso. Olha, meu irmão, você não está aqui, meu irmão, minha irmã ou meu amigo, por acaso. Você está aqui porque Deus tinha um alvo. A salvação das nossas almas. Quando você vê a palavra de Deus, o desenrolar da história, quando você vê o profeta Isaías, por exemplo, há 700 anos antes do nascimento de Cristo, sendo tão detalhista do que Jesus iria fazer, Deus tinha um alvo. Amém. Jesus não veio por acaso. Jesus não veio quando Deus estava lá no céu, numa boa, tranquila, e de repente ele pensou, eu vou mandar Jesus. Não, não foi assim. Deus sabia, Deus tinha um plano, Deus tinha uma meta, Deus tinha um alvo, que era a nossa salvação. Amém. Amém. Glória a Deus. E a pergunta hoje de manhã, irmãos, e nós temos um alvo? Nós temos um objetivo? O apóstolo lhe dá um exemplo muito interessante, que nós estamos muito bem familiarizados, que é dos atletas, não é? E o interessante é que todos esses atletas profissionais, eles respiram o que fazem. E para falar a verdade, toda a sociedade no geral, você já observou como eles são tão respeitados? Você pode dar vários exemplos de pessoas que são respeitadas. Quando você fala de Ayrton Senna, para qualquer brasileiro, qual seria a qualidade que o Ayrton tinha que nós respeitamos? Disciplina. Era um homem disciplinado. Mas talvez eu vou te dar um relato aqui que talvez você não saiba. Uma das pessoas dentro dessa disciplina que a nossa irmã acabou de mencionar, era o fato de estar bem preparado fisicamente, tá certo? Então você gasta o tempo no carro dando muitas voltas, e uma, e duas, se não me engano são 60 voltas, muitas vezes numa pista. E você tem que estar bem focado, bem concentrado e bem preparado fisicamente para aguentar isso. E o Ayrton Senna tinha alguns profissionais para ajudar nessa condição física dele. E uma dessas áreas era correr, sabe? Pegar a pista e você adquirir resistência física e cardiovascular. E o Ayrton Senna ia atrás, então, de um preparador, de um corredor. Você tem ideia de quantos anos tinha o preparador de corrida do Ayrton Senna? Pode ficar à vontade. O Ayrton Senna tinha quantos anos? 30, eu acho, né? Era mais ou menos isso? Alguém quer chutar? Quer experimentar? 60. E 4. O Ayrton Senna, na preparação dele, então eu não vou falar muito do Ayrton Senna, eu vou falar do outro, do velhinho que corria na frente. Quem ditava o ritmo da corrida do Ayrton Senna era um tiozinho. Igual alguns que eu vejo aqui. Só não sei, eu acho que a forma dele era um pouco mais, o que a gente fala, estreita? Não é? Era esbelto, não é? Então, e era, a gente fala do Ayrton, agora você imagina, para um senhor de idade, puxar o ritmo para um garotão de 30 anos. Obrigado. Foco, disciplina, objetivo. E a gente gosta de falar, a gente pode falar de outros, né? Na área do tênis, Rafael Nadal, alguns atletas no futebol, enfim, várias áreas. Temos aí pessoas que são exemplos, que nós admiramos.
E nós, irmãos? Nós, chamados para sermos os mensageiros da palavra de Deus, também somos disciplinados, também somos dedicados. Ele fala, ele escreve, e nessa época aqui, da época de Paulo, o prêmio que se dava para um atleta era uma coroa de louro. Alguém já viu o que é uma coroa? Uma coroa de louro? Ela, na verdade, ela coroava o campeão com uma... deixa eu ver, acho que vocês já viram em filmes, ela é aberta na frente, ela só faz uma volta aqui, e ela é muito simplesinha, simples. Que, como Paulo descreve, depois de pouquíssimo tempo, não valia nada. Talvez para temperar o feijão fosse uma boa opção para o atleta, esse prêmio que era, né, essas folhinhas de louro. Não te animou muito não, a coroa de louro, eu imagino. E de fato não anima. Agora deixa eu te perguntar, se o céu fosse o prêmio, te animaria? Amém. Se morar com Deus um dia, te animaria? Amém. Versículo 26. Sendo assim, não corro quem corre sem alvo, e não luto como esmurra o ar. Se você corre sem alvo, irmão, se você não tem um objetivo na sua vida, se você não está focado exatamente no que você tem que fazer, você vai fracassar. A gente tem que lembrar, irmãos, que a vitória do céu, morar no céu, incorre em riscos. Paulo escreve que quando você entra numa corrida, nem todo mundo chega lá, nem todo mundo vai ser vitorioso. Você pode ser reprovado. É uma realidade. Nem todo mundo vai ser aprovado. Eu queria compartilhar com vocês a minha admiração que eu tenho por Paulo e como me sinto desafiado, mas também encorajado. Há uma frase dele que me desafia bastante nesse texto que lemos agora há pouco, mas queria compartilhar de novo com você, que é no versículo 22. Para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma salvar alguns. Qual é o alvo de um cristão? Qual é o objetivo de um homem, de uma mulher que declara publicamente que Jesus Cristo é o meu Senhor? Não seria, irmãos, de sermos exatamente iguais ao nosso Mestre? Nosso objetivo não seria exatamente andar no mesmo caminho que o nosso Mestre? Sim, eu declaro, sem dúvida, era. E qual era o objetivo do nosso Mestre? Melhorar a sociedade, trazer curas às pessoas, dar um alívio financeiro a quem estava numa situação difícil na vida? Não. Em João ele fala: eu vim buscar e salvar o perdido. Esse era o enfoque de Jesus. Deus tinha um propósito, e o filho dele também, e era muito claro. Para nós, nessa manhã de domingo, que estamos aqui nesse culto de adoração a Deus, também é bem claro para nós os nossos objetivos. Você está bem focado, bem focalizado quando você acorda de manhã com os seus as montes de obrigações que temos nessa vida civil, espiritualmente, de buscar e salvar os perdidos.
Era curioso na vida de Paulo. Foi chamado especificamente por Jesus, como a gente bem sabe, na estrada de Damasco. E ele, dentre todos os apóstolos, sem dúvida nenhuma, foi um homem extremamente dedicado, comprometido, muito focalizado. Sabe, irmãos, a gente não pode imaginar que as coisas simplesmente vão acontecer do nada. Eu acredito no Espírito Santo, sem dúvida nenhuma, ele age na nossa vida. E hoje de manhã, eu espero sinceramente que ele haja nos nossos corações. Amém. Porque algumas vezes a gente corre o risco de acreditar que as coisas vão acontecer por osmose. Você vai acordar de manhã e de repente vai ter alguém lá na sua porta falando: olha, eu vim aqui porque eu fiquei sabendo que você é cristão e posso estudar a Bíblia comigo? Olha, talvez isso aconteça, mas vamos ser honestos, acho bastante improvável. E é isso que faz um atleta focalizado, dedicado. Nós, como cristãos, e eu queria compartilhar com você o versículo 27, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu estava compartilhando essa escritura essa semana com o nosso bate-papo. E lembrando, irmãos, que essa palavra ser reprovado é ruim. É ruim. Se você entra num curso e no final alguém chega para você e fala: você foi reprovado, é desagradável. Ser reprovado dá um gosto amargo, deixa o coração triste, porque você foi desclassificado simplesmente por isso. E interessante que Paulo fala que ele esmurrava. Eu não sei exatamente se ele queria se referir ao sentido literal. Eu não acho que ele ficava pum, pum, né? Eu não acho que era isso. Mas eu acho que a noção que eu tenho sobre esmurrar o corpo é não deixar o corpo dominar. Não deixar o corpo fazer o que quer. Não deixar o corpo ditar as regras. Nossa natureza humana, porque ela quer, ela insiste. Já pensou de manhã? Quero compartilhar com vocês. Tem alguém aqui que pula de manhã para ir para trabalhar? Hora que deu horário, super-homem, não? Opa! Bora! Se fosse por você mesmo, se você fosse deixar o seu corpo fazer o que ele queria, você ia pular logo ou você ia ficar... Vira do outro lado, né? Agora dá uma olhada, igual dobradiça, não sai do lugar, né? Vira pra lá. Vamos ser sinceros, irmãos, muitas vezes nosso corpo, muitas não, a maioria das vezes, ele não quer fazer o que tem que ser feito. E não é só em relação a anunciar o Evangelho, praticamente para tudo. Eu sinto isso claramente na minha vida. Olha, eu já compartilhei isso com algumas pessoas. Se eu fosse ser mesmo o homem que aqui dentro ele quer ser, uau, eu acho que muitas outras vidas seriam extremamente beneficiadas. Mas eu reconheço, irmãos, que é uma luta, que é um desafio constante fazer o meu corpo obedecer e que de fato ele precisa ser esmurrado, precisa ser maltratado. E o contraditório, irmãos, é que muitos de nós, na verdade, queremos mais conforto. Coragem, irmão. Queremos sossego.
Queremos tranquilidade. Queremos adaptar muitas vezes o cristianismo a nosso favor. E Paulo ele fala: eu esmurro para que no final eu não seja reprovado. Bem, vamos voltar a falar da parte que todo mundo gosta, do prêmio. Falar de prêmio, corpo é ruim, né? Vamos falar de prêmio. Todo mundo gosta de ganhar um prêmio. Muito bem, eu vou dar o exemplo dele, a gente não vai ler porque o horário é muito extenso. Quando você lê Paulo falando do final da vida dele, velhinho, numa prisão, e falando que ele combateu um bom combate e ele está animado para ir para o céu, esse é o prêmio que vale a pena. Amém. Sabe, irmãos, eu quero encorajar cada um de vocês. Eu gosto de todas as atividades que tem na igreja, os teatros, as aulas, os retiros, todas elas. Das nossas reuniões no culto, nossas reuniões de semana, reuniões do bate-papo, nossos tempos de oração, nossos tempos de vigília, nosso jejum, todos eles. E eles são muito bons, amigos. Estar aqui de manhã é maravilhoso. Mas individualmente, irmãos, é onde a gente gasta mais tempo, é conosco mesmo. É na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola. É lá onde de fato nós provamos quem nós realmente somos. É lá. Não é aqui. Para falar a verdade, para nós sermos cristãos aqui nessas quatro paredes é uma maravilha. Fácil, 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 fácil. É legal estar com os irmãos, do convívio, de cantarmos juntos, de orarmos juntos. Mas um atleta, irmãos, ele não é só atleta na pista de corrida. Não. Ele não se torna atleta só quando ele vai para a competição, quando ele se faz presente lá. Não, ele não é atleta só lá. Ele é atleta quando ninguém vê. Quando você não vê. Quando eu. Ele está lá treinando. Ele está lá exercitando. Ele está lá fazendo. Quando nós não estamos aqui, nós também somos cristãos. Quando nós não estamos juntos e unidos como família, nós também falamos de Deus. Quando nós não estamos juntos, irmãos, nos nossos cultos, nos nossos bate-papos, nós abrimos nossa boca para compartilhar a nossa fé. E eu acho que vivemos tempos maravilhosos. Porque agora ninguém fica pressionando muito você para abrir a boca e falar de Deus. Você é livre. Você é livre para se tornar um atleta de Cristo, certo? A gente pode dizer assim, ou não. O que eu sei, irmãos, que a coisa mais maravilhosa que tem é quando Paulo fala, você vê vidas sendo salvas. É o que mais anima. É o que mais encoraja. Quando eu cheguei na igreja, era 1992. Eu vinha de uma formação, aliás, eu venho de uma formação protestante também. Meus pais se tornaram protestantes, eles eram católicos, eles se tornaram, começou com a minha mãe. Depois de alguns meses, eu acho, meu pai também se converteu ao cristianismo. E aí eu tinha mais ou menos 10 anos. E eu ia, e naquela época, nessa igreja onde eu ia com minha família, nós íamos à igreja todos os dias. Nós íamos domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E nós íamos quando chovia, quando fazia sol, quando era verão e quando era inverno. E nós caminhávamos 5 quilômetros para ir e 5 quilômetros para voltar. Meu pai e minha mãe e eu.
num lugar chamado Capão Redondo. Já ouviu falar? Deus é bom. Olha, uma coisa eu admirava muito nos meus pais. Eles eram dedicados. Amém. Dedicados. Eu admirava muito isso. E olha, minha mãe e meu pai, eles eram extremamente evangelísticos. Extremamente. Amém. Minha mãe não parava em casa. Era na casa da vizinha, na casa da outra vizinha, na casa do parente. E fazia reuniões. Eu estou compartilhando, irmãos, porque muitas vezes, e eu falo de mim também, é muito fácil a gente se acomodar na vida confortável. É fácil. E a gente esquece, nós nos esquecemos de que nós temos sim que anunciar as boas novas do Evangelho. Amém. Glória a Deus. Nós temos sim que abrir a palavra de Deus para os nossos amigos. Nós temos sim que ser como atletas disciplinados para tentar salvar alguns. E Paulo fala alguns. E sem dúvida fazer todas as outras coisas, irmãos. O que muitas vezes acontece é que nós vamos deixando cair literalmente o nosso foco, nosso objetivo. Porque eu acredito de todo o meu coração que o objetivo principal de um cristão é anunciar Jesus. Eu tenho fé disso, por completo. Completamente. E é o que a gente vê nas Escrituras Sagradas. Para terminar, versículo 24. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Irmãos, eu estou aqui hoje de manhã e o que eu queria compartilhar com vocês é: vamos correr bem. Vamos ser cristãos disciplinados. Vamos ser como Jesus era, ter o nosso alvo, o nosso foco bem certo. Que o que estamos aqui, irmãos, nesse mundo, o que nós somos chamados para fazer é anunciar a palavra de Deus, para que talvez alguns, e com certeza Deus vai fazer isso, sejam salvos, incluindo nós mesmos. Muito obrigado. Ficar de pé, cantando uma canção ao nosso Deus. E após a canção tem um ótimo culto. Que vai agora. Nós vamos cantar a canção 72. Prepare o caminho do Rei.